Pois bem, estamos dando início a mais um quadro A Semana do Anexo 6, como sempre aqui no cafezinho do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Local de bastante burburinho quando da atividade plena dos deputados aqui, que é vizinho aqui ao plenário. E como sempre, nós estamos conversando com um parlamentar a respeito daquilo que ele considera como os fatos mais importantes da semana a serem comentados. Hoje é com o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Deputado, qual na sua visão, ou quais, não é, seriam esses assuntos mais palpitantes da semana? Boa tarde, Sérgio. É um prazer estar aqui no Anexo 6. Olha, eu quero destacar dois pontos, que eu acho que é uma sinalização importante para a sociedade brasileira, para a população brasileira, que está, com toda razão, desesperançosa e irritada com a nossa justiça brasileira, com o sistema de proteção que a nossa legislação e, por consequência, o nosso judiciário dá aos políticos. Uma delas é o foro privilegiado avançando no Senado. Parece que tem muito privilegiado de foro, né? É claro que não é o texto que a sociedade quer, e eu espero que a gente aqui na Câmara, que nós possamos de fato responder aos anseios da população, que é garantir que todo cidadão, independentemente da sua função política, seu cargo político, que ela possa responder como qualquer cidadão pelos crimes que comete. Então, acho que essa é uma boa sinalização, a sociedade espera por isso, isso é significativo. Nós que ocupamos esses cargos políticos que têm hoje a prerrogativa do foro, nós temos que ter a coragem de enfrentar isso. Todo mundo quer se proteger, mas você não pode usar do poder para se proteger. Então, eu acho que a discussão do foro, ainda que o texto não seja o ideal, não responda ainda ao anseio da população, ele foi uma boa sinalização para a semana, que nós estamos dialogando com a sociedade. E a outra, que eu acho que também nessa mesma direção dialoga com a sociedade, nesse momento, é a autorização do ministro Fachin para que o presidente Temer, de fato, possa ser ouvido pela Polícia Federal. É algo que até muito pouco tempo era impensável, Era um ser intocável a presidência da República e toda a lógica que nós vivemos era de todo o sistema o protegendo. E na medida que há autorização para que a polícia possa ouvi-lo, possa dar sequência a essa investigação, eu acho que sinaliza muito bem, sinaliza sob duas perspectivas. Primeiro que está se dando num ambiente de funcionamento das instituições. Ou seja, esta ação do ministro não coloca em xeque, não colocou em xeque a estabilidade institucional do Brasil. Que eu acho que é o grande ponto, a grande questão que todos nós temos que preocupar a cada minuto. Quais as ações nossas que nesse momento podem levar a uma ruptura da nossa democracia? Eu acho que a grande responsabilidade de nós que ocupamos o parlamento, daqueles que ocupam o poder executivo, dos formuladores de política pública, da mídia, de todos nós, é termos o cuidado e a responsabilidade para avançarmos muito na pressão para a solução da crise, mas não ultrapassarmos o limite da ruptura da nossa democracia, das nossas estruturas institucionais. Nós temos que garantir esse funcionamento. E aí, na medida que o ministro Fachin autoriza, começou com o próprio pedido do Procurador-Geral, e na medida que o ministro Fachin autoriza e que isso não representa uma ruptura, não representou nenhuma ação de Estado para impedir, tudo está se dando dentro do campo do direito à defesa, da ampla defesa, do contraditório, as posições do presidente e as posições do Ministério Público e da Polícia, está se dando no campo da ampla defesa do devido processo legal. Então, acho que a sinalização, eu destaco então esses dois temas, esses dois assuntos, esses dois fatos políticos, que eu acho que dialoga bem com o anseio da população brasileira, que clama por justiça, clama pelo fim da impunidade, e não tem nada pior para a desesperança do povo brasileiro do que ver a impunidade no andar de cima da sociedade brasileira, que está dominada aí pelos políticos, por uma razão óbvia, mas que também coincide com aqueles que já ocupam esse andar em função do poder econômico. Então, acho que é uma boa sinalização da semana. Deputado, em função desse seu posicionamento, o senhor diria então que
a democracia brasileira, ela está consolidada? Isso em primeiro lugar. E em segundo, o senhor acha que nós estamos caminhando para um aperfeiçoamento efetivo do funcionamento da política, do próprio funcionamento do Estado? Eu não sei se faz muita diferença entre consolidada e sólida, mas no meu raciocínio está mais sólido do que consolidada. Eu acho que nós vamos consolidar se de fato nós formos capazes de resolver essa crise política que teve seu auge com o impeachment e que agora volta a ser colocado na agenda de novo um novo impeachment. Se nós ultrapassarmos isso, esse momento político, de caso haja necessidade de uma sucessão, né, seja pela cassação do TSE, da chapa lá no TSE, seja por um novo pedido, por uma admissibilidade do impeachment ou por uma renúncia, eu acho que se nós ultrapassarmos esse ponto, sem a ruptura, aí nós podemos falar em democracia consolidada. Mas eu diria que as instituições estão sólidas. Então, cada uma com a sua solidez acaba dando essas garantias. E acho, né, a minha compreensão é de que a sociedade brasileira, na sua maioria absoluta, não quer o retrocesso do regime democrático para o regime autoritário. Então, acho que esse querer da população é que segura, mais do que as ações das instituições. Eu acho que a população, a nossa geração, ainda vive muito a lembrança, muitos de nós vivenciamos esse momento do período do regime totalitário, e que não queremos voltar. Então isso nos força a querer superar essa crise sem voltar, sem retroceder aos 30 anos passados. Então acho que isso que vai dar essa segurança e forçar o amadurecimento das instituições. Eu acho que nós vamos ultrapassar sem essa ruptura, desde que nós tenhamos juízo, né? Desde que a gente não ceda às tentações de alguma intervenção, de alguma utilização excessiva do poder do Estado para controlar ações sociais. Eu acho que o Estado está aqui para fazer o equilíbrio, o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser capaz de efetivamente administrar esses conflitos e evitar esse conflito nessa relação da sociedade, mas no limite estrito que a Constituição estabelece hoje. Se nós ficarmos tentados a alterar o nosso regime para tentar resolver essa crise, eu acho que teremos cometido um grande erro e eu não acredito que estamos a caminho disso. Eu acredito que nessa perspectiva as instituições sólidas garantem uma solidez na nossa democracia que vai consolidar se nós conseguirmos ultrapassar essa crise política, institucional, do ponto de vista da presidência da República, né? Nós não temos crise institucional do ponto de vista dos demais poderes, mas do ponto de vista da presidência da República, nós estamos vendo uma crise institucional desde que começou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Conversa boa, mas chegou ao final. É assim, vai rapidinho, porque na internet eu sempre explico isso. Deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço a todos e espero contribuir para a consolidação da nossa democracia. Bom, esse foi mais um quadro A Semana do Anexo 6. Você bem informado. Forte abraço.